Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, o interesse em participar desse nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente vai discutir uma mudança muito importante que vem acontecendo na forma como as organizações elas gerenciam, né, suas cadeias de fornecedores. Durante muito tempo, né, a gente tem visto uma gestão de fornecedores muito mais voltada para a homologação desses fornecedores, compliance, né, cadastro, um monitoramento muito mais voltado para a parte documental. Mas a gente vê que esse contexto empresarial ele vem mudando, né? Principalmente com as novas regulações, né, com o contexto regulatório que a gente tem vivenciado hoje, a gente vê muito mais um foco, né, na gestão de riscos. A gente tem o ISSB com as normas FRS S1, S2, a gente tem na Europa também o CSRD com as normas SRS, trazendo ali uma visão mais voltada para a gestão de riscos. Então, a gente passa a ter esses riscos da cadeia de fornecedores também em foco. A gente tem que esses riscos eles passam ali a influenciar, né, os resultados financeiros, a continuidade operacional e toda a tomada de decisão das companhias. Então, o desafio, né, não é só identificar esses riscos que a gente tem ali na cadeia, mas entender quais desses riscos eles realmente importam para o negócio, né? Quais fornecedores eles concentram essa maior exposição da empresa e como a gente consegue priorizar os nossos recursos de uma maneira mais eficiente. E é sobre essa evolução que a gente vai falar hoje e também, né, sobre como o CIS, gestão de fornecedores, ele foi desenvolvido para apoiar essa nova forma de gestão de fornecedores. Eu queria começar aqui, né, com a nossa mensagem principal da apresentação. Então, a gente tem a cadeia de fornecedores passando por essa transformação, e deixando de ser ali uma atividade que é baseada mais nos controles, na conformidade, e tendo uma decisão mais voltada ali, né, para a exposição da empresa diante desse fornecedor, qual a materialidade desses riscos envolvidos na cadeia e qual o impacto financeiro que eu posso ter, do meu negócio. Então a gente quer saber aqui, né? Não se um fornecedor ele possui um risco, mas a gente quer entender se esse fornecedor ele é realmente crítico para a operação, qual o volume financeiro associado que a gente tem a esse fornecedor e qual o impacto que eu teria se esse risco realmente se materializasse. Então, essa conexão, né, que a gente não vê dentro das empresas e que o CIS ele foi criado, né, pensando em preencher essa lacuna. Quando a gente fala dos riscos socioambientais, muitas pessoas ainda associam esses temas exclusivamente a um reporte ESG, mas a realidade ela é diferente. A gente já tem esses riscos socioambientais identificados, a gente já tem até processos para identificação, avaliação, priorização desses riscos, né? Então a gente já tem essas avaliações definidas, mas a gente precisa transformar todas as informações que a gente já possui em decisões práticas. E a gente vê essa mudança, né? Então a gente tem que esses riscos eles deixam de ser apenas indicadores para uma determinada divulgação e eles passam ali realmente a orientar as decisões operacionais, financeiras e estratégicas das companhias. Então a gente deixa de ter uma gestão periódica, né, que precisa acontecer ali trimestralmente, semestralmente, anualmente, visando um reporte, e passa a ter uma gestão contínua da cadeia. E essa mudança, ela não vem acontecendo por acaso, ela não acontece de uma forma isolada, ela está sempre impulsionada, né, por um movimento regulatório global. Então, a gente tem ali, né, o ISSB com as normas FRS S1, S2, né, a gente tem que a S1 ela é um guarda-chuva, né, que vem ali para abranger todas as outras normas. Então, a gente iniciou pela S2, que trata sobre o clima, mas a ideia é ter outras normas, né, que tragam outros temas, como, por exemplo, um tema sobre natureza, tema sobre capital humano, que vão seguir a mesma estrutura ali da S1. Então, a gente tem, né, uma visão muito mais voltada para uma materialidade financeira, para a gestão de riscos, estratégia e a governança dessas companhias. E a gente tem também, né, na Europa, a CSRD, que traz ali as normas SRS, trazendo uma visão de dupla materialidade, né, tanto voltado para a materialidade financeira, como também para a materialidade de impacto. E também, quando a gente fala de fornecedores, a gente tem acesso ao Triple D, que vem trazer ali algumas regras de due diligence. Então, quando a gente fala, né, dessas normas, a gente tem um papel central ali, que são os riscos na cadeia.
Então, a gente deixa de ter só a pergunta, né? Quais são os nossos riscos, mas como esses riscos eles podem afetar os meus resultados. E como eu comentei aqui, a gente tem também na Europa, né? A diretiva sobre due diligence, que é a CSO Triple D, que amplia, né, significativamente a responsabilidade das organizações sobre a cadeia de valor. Então, a empresa ela passa a ser cobrada, né, não somente pelos riscos que ela tem no próprio negócio, mas também os riscos que podem estar presentes ali na sua rede de fornecedores. Isso muda, né, aqui a relevância que a gente tem para esses riscos. Quando a gente analisa, né, onde esses riscos estão concentrados, a gente encontra um padrão. Se eu perguntar aqui para vocês, né, onde está concentrada a maior parte da emissão da empresa de vocês, vocês com certeza vão me responder que é no escopo 3, né, que a gente tem ali, pode ter de 70% a 90%, dependendo do setor, de emissões concentradas no escopo 3. E o escopo 3, né, quando a gente fala de escopo 3, a gente fala de cadeia de valor, consequentemente, a gente fala de fornecedores. Se eu perguntar para vocês também onde estão concentrados os maiores riscos de direitos humanos, provavelmente eu vou ter a mesma resposta, que também é na cadeia de valor, é nos fornecedores. Então, quando a gente fala, né, dos riscos da cadeia, a gente não está falando de uma pequena parcela, mas a gente está falando de uma parcela muito significativa que pode vir ali afetar os resultados da companhia. Cada vez mais as empresas, né, percebem que essa gestão da cadeia é uma decisão estratégica, então não é somente uma função de compras, mas é uma área, né, que não envolve só uma área dentro da companhia, mas envolve diversas áreas e que tem que ser consideradas ali, né, de forma estratégica para a companhia. A gente tem esses riscos, né? Então, eles não ficam ali só num campo conceitual. Eles podem se materializar e eles se materializam financeiramente, né? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um fornecedor responsável por uma matéria-prima muito crítica. Se esse fornecedor ele tem uma interrupção por algum evento climático, e a gente tem exemplos palpáveis sobre isso, então a gente teve as enchentes no sul do país, que ocasionaram interrupções de fornecimento para algumas empresas. Então, a gente tem um risco ali que ele se materializou. E quando esse risco se materializa, a gente pode ter diversas consequências. Então, a gente pode ter uma parada de produção, um atraso na entrega do cliente, uma multa contratual, e tudo isso pode afetar nossa receita, nosso fluxo de caixa e o resultado financeiro. Então, assim, os riscos, eles começam, às vezes, como um risco ESG, mas ele se materializa ali nas finanças da companhia. Então, se a gente tem uma interrupção de fornecimento, a gente pode gerar um atraso operacional, um problema regulatório, ele pode gerar um custo adicional, a falha em direitos humanos pode gerar um impacto reputacional enorme, né? Imagina ali se o fornecedor é importante da sua empresa, acaba tendo ali uma falha de direitos humanos, então vamos supor aqui um trabalho infantil, um trabalho análogo à escravidão, isso gera um dano reputacional enorme, você vê seu nome ligado àquele fornecedor. Então, né, o conceito da materialidade financeira, ele se torna muito relevante tanto pelo contexto regulatório que a gente está vivendo, mas também pelo poder que ele tem de realmente afetar ali o negócio. Então, a gente não discute mais a existência desses riscos, mas a gente discute a capacidade que esses riscos têm de impactar o nosso negócio. E quando a gente fala aqui de cadeia de fornecedores, a gente vê uma desconexão muito grande. O principal desafio das empresas é conectar todas essas informações. Geralmente, eu já tenho a minha identificação de riscos, eu já realizo minha avaliação desses riscos, eu avalio esses fornecedores, eu faço uma homologação desses fornecedores, avalio toda a parte de conformidade, toda a parte contratual, mas eu não junto essas informações num lugar só. A gente já tem esses dados, né? Mas eles estão ali distribuídos, eles estão fragmentados. Então, a gente tem indicadores financeiros, a gente tem dados de compras, a gente tem os riscos identificados, mas a gente não consegue ter a visão do todo. A gente tem uma visão ali da área de sustentabilidade, a gente tem uma visão da área de compliance, uma visão da área de compras, mas a gente não consegue unir todas essas informações.
Quando a gente inicia um projeto, né, a gente vê uma situação que ela é até que recorrente, né? A área de compras ela pode ter ali uma lista de fornecedores críticos, de acordo com uma conformidade, né? Uma análise contratual. A área de sustentabilidade ela vai enxergar esses riscos de uma outra forma, então ela vai ter uma outra criticidade para esses fornecedores. A área financeira pode ter ainda uma terceira visão, né, de como esses gastos com os fornecedores são distribuídos e muitas vezes essas listas elas acabam não se coincidindo e a gente não consegue juntar todas as informações. E aí surge a dúvida, né? Qual fornecedor eu deveria dar atenção primeiramente? Porque eu não consigo ter essa visão integrada. E isso, né, acaba fazendo a nossa tomada de decisão perder eficiência. Como que eu decido quando eu devo desligar um fornecedor? Quando eu decido qual fornecedor deve ter um plano de ação mais urgente? Qual fornecedor eu devo dar minha atenção primeiro? A gente precisa, então, né, integrar essas informações para que a gente possa ter essa visão do todo. Quando a gente tem essa visão muito fragmentada, né, a gente acaba não considerando a exposição real que eu tenho em relação àquele fornecedor. Não necessariamente os meus esforços eles estão sendo direcionados para aqueles fornecedores que possuem os maiores riscos. As equipes elas passam ali grande parte do tempo tentando consolidar essas informações em vez de realmente agir sobre esses riscos. Então é aí que surge a necessidade de uma nova abordagem. E aqui que está a oportunidade de conectar todos esses elementos. Quando a gente consegue relacionar o risco, a criticidade operacional e o impacto financeiro por fornecedor, a gente muda a nossa gestão. As prioridades elas passam a ser definidas de uma forma mais objetiva, direcionando os meus recursos para exatamente onde eu tenho uma maior exposição. A gente consegue traçar planos de ação mais efetivos e a gestão ela deixa de ser reativa. Eu deixo de atuar só quando o meu problema já aconteceu e consigo tomar as minhas ações de forma preventiva. E aqui, né, que nasce o CIS Gestão de Fornecedores. A gente quer destacar aqui que o CIS Gestão de Fornecedores, ele não é um sistema voltado somente a um cadastro ou um monitoramento, mas a gente está falando de uma infraestrutura de dados, uma infraestrutura inteligente para a gestão da cadeia de fornecedores. A gente tem como objetivo aqui conectar todas as informações que normalmente ficam dispersas ali dentro da organização. A gente traz inteligência para a tomada de decisão da companhia, que passa a ser ali baseada em dados, gerando evidências rastreáveis e auditáveis. A gente tem aqui, né, então, essa grande diferencial da nossa solução, que é essa capacidade de integração dos dados. Então, o CIS ele conecta todas as informações de risco, todas as informações de criticidade operacional, do impacto financeiro que a gente tem associado, e a gente deixa de ter, então, uma análise isolada e a gente começa a ter uma visão integrada de todas essas informações. A gente passa a considerar, né, a relevância efetiva que cada fornecedor tem para o nosso negócio. Isso permite para a gente algo que é muito importante, que é priorizar esses fornecedores. Então, o sistema ele cruza ali múltiplas dimensões de risco com informações financeiras e operacionais. Então, vamos supor que de um lado a gente tenha, né, os riscos regulatórios, riscos climáticos, de direitos humanos, e de outro lado a gente tem os impactos financeiros. Então, eu tenho ali o quanto eu gasto com esse fornecedor, né, o meu spend, eu tenho as minhas informações de CAPEX, OPEX, receita, fluxo de caixa, outros dados operacionais, e eu consigo cruzar essas duas dimensões, me trazendo esses resultados por fornecedor. Isso permite, né, que eu consiga identificar quais fornecedores concentram a minha maior exposição e onde eu devo priorizar as minhas ações e toda a minha governança. Então, uma gestão eficiente, né, ela trata ali não de somente monitorar esses fornecedores da mesma forma, mas de como eu devo tratar cada um desses fornecedores e onde eu devo concentrar as minhas ações. Então, vamos dar um exemplo aqui para tornar essa visão um pouco mais prática. Vamos imaginar aqui dois fornecedores. Então, um fornecedor, eu tenho um risco moderado ali, mas ele representa 20% do meu spend. Então, 20% dos meus gastos vou para esse fornecedor e ele é responsável por uma matéria-prima muito crítica, que é muito difícil eu encontrar com outro fornecedor. Mas eu tenho um outro fornecedor que ele tem um risco socioambiental muito elevado, só que ele representa somente 0,5% do meu spend.
qual fornecedor eu deveria dar atenção primeiro? O fornecedor que possui o risco mais elevado ou o fornecedor que tem um risco moderado ali, mas ele é muito significativo, tendo em vista o meu negócio? Então, é esse tipo de informação que o sistema vem trazer para a gente. Então, se eu pensasse numa gestão comum, né, eu teria essas informações isoladas. Então, eu teria ali o pessoal da sustentabilidade, identificando esse risco socioambiental mais elevado, e as informações financeiras estariam mais concentradas ali no meu setor financeiro ou meu setor de compras, e eu não teria essa conexão dessas duas informações para tomar uma decisão mais estratégica. Então, é isso que a gente vem trazer aqui, né, com essa conexão de dados. Então, o sistema ele passa a transformar, né, esse processo de due diligence de fornecedores numa gestão contínua, rastreável e conectada ao impacto financeiro. E para trazer aqui para vocês, a gente trouxe um exemplo. Então, pensando ali numa base de 50 fornecedores, a gente conseguiu identificar que 10 fornecedores concentravam 80% da exposição financeira e operacional da cadeia. E o que chama atenção, né, é que a gente acreditava que a exposição estava distribuída. Mas quando a gente consolidou esses dados, a gente percebeu que apenas 10 fornecedores concentravam praticamente toda a exposição relevante para aquele negócio. Isso mudou completamente a nossa priorização. Então, de fornecedores que a gente pensava que possuíam maior risco, a gente conseguiu identificar que poucos desses fornecedores realmente poderiam trazer ali um impacto financeiro e um risco mais elevado. Então, o plano de ação que antes seria distribuído ali a dezenas de fornecedores passaram a focar onde realmente existia um impacto potencial. Isso mostra, né, que nem sempre o maior risco está associado ao maior número de fornecedores. Muitas vezes, uma pequena parcela da minha cadeia concentra uma exposição muito grande. Então, quando a gente consegue identificar rapidamente esses fornecedores críticos, a organização ela consegue agir antes que esse risco se materialize, antes que ele se transforme realmente em um impacto financeiro. Esse é o tipo de informação que muda aqui a nossa qualidade de decisão. Então, em vez de a gente tratar todos os fornecedores da mesma forma, a gente consegue direcionar os nossos esforços para onde existe ali o maior risco e o maior impacto para o nosso negócio. Então, além de toda essa conexão de dados, né, o CIS ele gera ali evidências auditáveis para que a gente consiga justificar as ações que a gente está tomando e ele já deixa preparado também para um possível reporte. Então, a gente vê aqui o ganho, né, o impacto do CIS em duas frentes. Então, uma delas é na governança, né, que a gente ganha em rastreabilidade, a gente ganha em consistência e evidências auditáveis. Isso permite que a gente consiga demonstrar todos os critérios que a gente adotou, justificar as decisões, sustentar os reportes, né? E esse ponto é importante porque as regulações elas não exigem apenas uma narrativa, apenas que a gente conte uma história, mas ela exige que tenha dados, né, por trás dessa narrativa, que tenha um processo consolidado, controles e também evidências. Então, muitas empresas às vezes respondiam questionários de clientes, de auditorias, de forma muito manual. Cada área ali precisava buscar suas informações em sistemas diferentes, e o que a gente vê, né, é que vem uma exigência crescente por rastreabilidade. Então, quando a gente tem tudo dentro de um mesmo sistema, uma auditoria ela se torna muito mais fácil, a gente consegue demonstrar melhor toda essa rastreabilidade. Então, a gente consegue, né, demonstrar qual fornecedor foi avaliado, o que a gente identificou em relação àquele fornecedor, por que a gente tomou a decisão que a gente tomou em relação àquele fornecedor, e a gente consegue ter evidências para sustentar todas essas informações. Além do ganho em governança, a gente também tem um ganho operacional muito relevante. Então, as equipes elas passam menos tempo buscando essa informação e mais tempo realmente agindo, né, sobre esses riscos para que a gente consiga evitar ele de se materializar. Então, a gente tem um aumento de eficiência operacional e uma melhor utilização dos nossos recursos disponíveis. Então, o que a gente vê, né, é essa mudança de cenário que a gente está conversando aqui. Então, essa mudança que a gente teve na gestão de fornecedores, a gente deixa uma gestão de fornecedores muito mais voltada para para a conformidade regulatória, e passa a ter, né, uma gestão de fornecedores muito mais voltada para riscos e impacto financeiro. Então,
tanto pelo contexto regulatório, como a gente já comentou, né? As regulações exigindo essa visão voltada para a parte financeira, não somente para o impacto. Então, a gente consegue trazer essas informações que realmente são importantes, as informações que são relevantes para o nosso negócio. A gente deixa de agir somente quando o problema já apareceu e passa a trabalhar na prevenção desses riscos, para que eles não se concretizem, para que eles não cheguem em operação. Então, a tomada de decisão ela se torna mais objetiva e muito mais estruturada e alinhada aos objetivos estratégicos da organização. Então, aqui, né, para a gente fechar todo esse nosso pensamento, fechar toda essa nossa reflexão, né, a gente tem então que as empresas elas já possuem esses dados. A gente não está falando aqui que a empresa não possui uma avaliação de fornecedores, ou que ela não possui uma avaliação de riscos, ou que ela não possui os indicadores. A gente sabe que as empresas elas já possuem essas informações. O desafio é a gente conseguir transformar essas informações em decisões melhores, em decisões estratégicas. E o CIS Gestão de Fornecedores, ele vem para trazer isso. Então, ele vem para conectar esses riscos socioambientais, a criticidade que a gente tem desses fornecedores ao impacto financeiro, trazendo ali uma visão integrada de todos esses fatores. Então, a gente permite não somente uma melhor governança, mas a gente permite uma operação muito mais eficiente, uma priorização desses fornecedores feita de forma mais eficiente. A gente passa a ter ali uma gestão de fornecedores muito mais orientada por dados que são até mesmo, né, rastreáveis, evidências auditáveis. Então, a gente ganha em governança, mas a gente também ganha muito no operacional, porque a gente sabe que as empresas elas gastam muito tempo com homologação de fornecedores, cadastro desses fornecedores, essa informação passa entre diversas áreas, a gente geralmente não tem uma área só envolvida, né, com fornecedores, a gente geralmente tem várias áreas da empresa envolvida nesse processo, e quando a gente consegue centralizar tudo isso num sistema, a gente torna isso muito mais fácil, muito mais rápido. Então, aqui o objetivo, né, também não é somente monitorar esses fornecedores, mas é entender como cada um desses fornecedores ele pode impactar meu negócio e onde eu devo focar as minhas ações, onde eu devo agir primeiro. Então, a gente tem aqui, né, uma diferenciação das empresas, não somente pela quantidade de dados que elas possuem, mas de como elas conseguem transformar esses dados em uma capacidade real, de decisão. Então, a cadeia de fornecedores, ela concentra ali grande parte da exposição da empresa. Quando a gente fala de riscos, quando a gente fala de impacto financeiro, a cadeia de valor, ela tem uma grande concentração, desses fatores. Então, a gente precisa conseguir identificar, priorizar e agir sobre esses pontos para tornar isso uma competência estratégica. Então, a gente precisa conhecer, né, com que a gente está lidando para que a gente possa agir e evitar, né, os impactos financeiros dessa gestão de fornecedores. Então, é isso que a gente busca com o CIS de gestão de fornecedores, é tornar mais fácil, mais rápido esse processo e também trazer essa visão integrada e baseada em dados para a gestão de fornecedores. Eu agradeço pela participação de todos vocês. Eu fico disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigada.